Como tá o tempo aí na sua cidade? Você tem sofrido com o calorão? Tá muito seco? Ou as chuvas têm ultrapassado a média? A gente já sente na pele os efeitos das mudanças climáticas. E claro, essas mudanças também trazem um impacto grande aos setores econômicos. A agroindústria mesmo é um exemplo disso, já que depende de matérias-primas agrícolas. Por isso, muito se discute sobre uma estratégia de adaptação à mudança do clima. Esse é o Debate da Vez do ID Indústria, o podcast do Sistema FIEMES. Eu sou a jornalista Mariana Sintra e para essa conversa recebo aqui Robson Del Casale, diretor de sustentabilidade da FIEMES, muito obrigada, e o secretário adjunto da Semadesc, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Arthur Falsetti. Pessoal, muito obrigada por toparem essa missão diante de um assunto tão importante. Obrigado, Mariana. Obrigado, Robson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, batendo esse papo e dividindo a mesa aqui com o Robson agora nesse desafio aí como diretor de sustentabilidade e a gente já trabalhando junto aí em muitas pautas. Exatamente, secretário. Já que você tocou nesse assunto, vamos abrir o debate com essa novidade da Federação das Indústrias, Robson. O que representa a criação desse novo setor? Bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. É uma alegria estar aqui com você, estar aqui com meu amigo Arthur Falsetti, que, além de adjunto da Semadesc, também é o secretário executivo de Meio Ambiente e um dos caras que mais entende dessa pauta aqui no Estado. O presidente Sérgio Longen teve essa iniciativa porque a FIEMES sempre teve muitas atuações com foco na sustentabilidade, com foco na produção sustentável, mas as iniciativas, de certa forma, estavam isoladas e ele resolveu concentrar tudo isso dentro de uma diretoria. Então nasce aí o Centro de Sustentabilidade da Indústria, e aí eu estou tendo o desafio, a honra, mas também muito trabalho para poder tocar essa nova diretoria. É uma tendência, aliás, né, secretário, as instituições voltarem as atenções e criarem setores como esse? É uma tendência e eu diria, Mariana, que é uma necessidade. A federação, além do papel que ela tem institucional, ela tem uma capacidade muito grande também de motivar os empresários a olharem para determinadas temáticas. Eu acho que ao dar esse passo, deixa claro para todo o setor a importância disso. Espero que outros setores também se espelhem nessa mudança, possam ter as suas áreas específicas para tratar do tema, e que é um tema que toca não só as questões comerciais, de toda essa pressão que os negócios vivem hoje com relação à pauta de meio ambiente, que só vai aumentar, não sei se essa é a boa ou a má notícia, mas só vai aumentar, mas também passa a ter uma série de discussões e desdobramentos no Brasil, agora com a regulamentação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões. As indústrias são o centro dessa discussão, vão ter suas metas, vão ter suas obrigações, então é preciso olhar de forma estratégica para essa temática. Um assunto que está em alta, né? Vocês já falaram, mas principalmente nesse ano de 2025, ano da COP30 no Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em novembro, lá em Belém do Pará. É considerado uma oportunidade histórica para o Brasil reafirmar esse compromisso com a agenda climática global, mas e Mato Grosso do Sul, secretário? Como deve se posicionar, deve se preparar também para esse mega evento? Com certeza, né? É um evento que, do ponto de vista da negociação, ele é um capítulo dessa negociação climática. Quem está à frente é o governo federal, mas os entes subnacionais, os estados brasileiros, eles têm um papel fundamental. O Brasil é um país muito diverso. Dificilmente as políticas federais mais amplas elas têm a capacidade de olhar para todas essas diferenças e matizes que a gente tem dentro dos estados brasileiros. Então, é muito importante que o Mato Grosso do Sul se posicione. A gente está construindo uma série de ações. Obviamente, a gente vai usar esse espaço da COP, que é um espaço que chama muita atenção para que a gente possa tratar de alguns temas, mas que são temas que já estão presentes no nosso dia a dia, de entregas que já estão programadas. A gente não está produzindo nada para a COP, né? Acho que esse não é o objetivo, mas a gente tem que estar perto, tem que estar junto, tem que acompanhar de perto as negociações e tem que usar esse holofote
para a gente poder chamar atenção para Mato Grosso do Sul, que tem feito a lição de casa muito bem, e a gente quer atrair recursos para cá. A gente tem bons projetos na área de meio ambiente também, não só, né, na área de desenvolvimento. Então a ideia é que a gente use aí esse palco global também para se mostrar um pouco, mas não esquecendo que não é Copa, é COP, então a gente tem que tratar esse evento com a seriedade que ele merece, porque ele faz parte da negociação internacional. Palco global, né? Exatamente isso. A indústria também deve aproveitar esse espaço, Robson. A própria Confederação Nacional da Indústria lidera uma iniciativa para formar um grupo de representatividade empresarial para levar as contribuições do setor privado para as negociações da COP30. E a indústria sul-mato-grossense também se movimenta nesse sentido? Olha, eu acho que o que cada vez tem que ficar mais claro é que a pauta de sustentabilidade, ela é econômica. Acima de tudo, é uma pauta econômica. O Estado defende essa máxima, a FIEMES defende essa máxima, e a gente precisa entender de que o poder público, os entes que vão discutir na COP, eles têm o papel de formular as políticas, de fazer a identificação, de regular o mercado, mas quem atua no mercado, quem executa tudo isso que é discutido, é o setor privado, são as empresas, são os empresários. Então, uma é complementar a outra. Mato Grosso do Sul se prepara exatamente dessa forma. Eu acho que o governo do estado tem muito claro cada vez mais de que a pauta de sustentabilidade é uma pauta econômica. Isso faz com que essas discussões, essas políticas que são formadas aí, num exemplo como a COP, que é um palco global de discussão, como o Arthur disse, reforça a necessidade da participação da iniciativa privada. Mato Grosso do Sul, sobretudo o setor industrial, já tem muita coisa avançada, já acontece muita coisa. Um investimento que chega aqui, por exemplo, e o Arthur pode falar disso melhor do que eu, ele já nasce com as obrigações de sustentabilidade, tanto para carbono quanto para energia. Isso tem que estar no projeto. Isso faz com que Mato Grosso do Sul seja diferente do resto do país nesse sentido, porque a gente se preocupa com essa questão, mas é o poder público atuando junto com a iniciativa privada, e é assim que deve ser. Então a indústria de Mato Grosso do Sul tem se preparado para essa discussão. Nós estamos discutindo com a própria CNI uma participação da FIEMES para levar essas demandas lá. Então a gente deve ter aí uma presença para poder também, junto com o governo do estado, jogar luz sobre Mato Grosso do Sul. Eu acho que a COP, a opinião pública tem tratado de uma forma muito Amazônia, e a nossa intenção é olhar mais para o Pantanal, né? Então a gente também tem essa preocupação para jogar luz sobre Mato Grosso do Sul, e não é só sobre o Pantanal. É como o estado que hoje mais cresce no Brasil produz de forma sustentável. Então esse é o ponto mais importante. Secretário, a gente ouviu o Robson falando sobre essa parceria entre os setores. Você acredita que o enfrentamento às mudanças climáticas, de fato, só deve ter efeito, principalmente com a participação do setor produtivo? Eu acho que isso é fundamental. Aliás, para mim, qualquer discussão, o Robson trouxe aqui um ponto muito importante, que é o aspecto econômico da agenda da sustentabilidade. E eu vou além. Qualquer discussão no Brasil, pelas características do Brasil, e aí não é só uma questão de característica geográfica, ou que seja, até pela construção histórica que a gente tem de como o Brasil está organizado do ponto de vista de meio ambiente, de desenvolvimento e de sociedade, qualquer discussão no Brasil sobre a agenda de meio ambiente, sobre a agenda de conservação, ela absolutamente não ocorre, não existe, não para em pé se a gente não tiver todos os setores da economia e da sociedade juntos. Então, eu diria que é mais forte até do que ser um pré-requisito para discutir sustentabilidade e meio ambiente, porque é parte integrante da agenda. Isso ainda, a gente sofre ainda. O Brasil, ele é um lugar que às vezes as agendas elas ganham extremos, né? É um lugar de extremos, né? A gente tem a sensação o tempo todo que a gente é posto nas agendas a escolher caminho A ou B, e foi assim com a discussão de sustentabilidade lá atrás. A gente teve dificuldade de incorporar esse conceito na forma original dele, quando ele surge lá na década de 80, e entender que você só fala de sustentabilidade com um olhar para a agenda econômica, agenda ambiental e agenda social. Qualquer coisa que exclua uma dessas três agendas não é sustentabilidade, aí nós estamos discutindo outra coisa. Então, é fundamental, e no nosso estado, então,
Aí talvez nós sejamos um dos exemplos onde isso é mais claro no Brasil. No nosso estado é uma agenda de desenvolvimento sustentável, é uma agenda que ela determina o como a indústria, ou como o comércio, a produção de matéria-prima se comporta dentro dessa discussão. E não tem absolutamente possibilidade de se construir nada sem esse setor produtivo. Nesse contexto estadual, Robson, como essa temática tem atingido as indústrias sul-mato-grossenses? A FIEMES já tem organizado algum trabalho nesse sentido de orientação, de ajuda para essas empresas? Aí mora o principal desafio. Desse universo de 6.500 indústrias, 95% são micro e pequena. Então, ou seja, os 5% grandes, que representam aí todo o nosso percentual de produção e de exportação das commodities que o Estado produz, por iniciativa própria, eles já têm essas políticas definidas, principalmente porque muito disso é listado em bolsa. Um relatório de sustentabilidade, ele vale dinheiro quando ele é publicado. Né? Então, nós temos um grande problema, porque esse universo de 95% de 6.500 indústrias, que são micro e pequena, qual que é a preocupação desse cara? É pagar a folha no mês seguinte. Né? Então, o assunto da sustentabilidade, ele não é uma prioridade. Está distante e a gente está ainda. distante, mas a gente precisa e está fazendo esse trabalho de conscientização para que esse assunto seja a prioridade, para que ele entenda que o papel dele é importante, para que ele entenda que ele pode agregar valor no seu produto. E aí eu volto na discussão da pauta econômica. A sustentabilidade agrega valor ao produto, ela deixa tudo aquilo que você produz mais evidente no mercado, aumenta a sua competitividade, porque cada vez mais os mercados consumidores exigem mais disso. Então, o principal trabalho nosso agora é de criar uma cultura, de criar essa conscientização nesses empresários, para que eles comecem a olhar para a temática de sustentabilidade e coisas básicas, como a produção da própria energia ou a compra de energia limpa, como olhar para o que ele emite de gases de efeito estufa e como é que ele pode compensar isso, olhar para reaproveitamento de resíduo sólido, olhar para logística reversa, olhar para uma série de coisas que muita coisa já é legislação, que é obrigado por lei, mas ele não tem ainda a cultura da atuação. Então a gente precisa primeiro criar um ambiente de conscientização para que esse cara caminhe conosco, e nós temos feito um trabalho assim, muito focado nisso, para que a gente gere esse ambiente no Estado como um todo, e consequentemente, se o empresário consegue gerar esse ambiente, a gente chega até a sociedade, porque quem compõe essa indústria, são mais de 160 mil trabalhadores, são entes da sociedade, que a gente vai criando capilaridade nisso. Diante desse desafio da indústria estadual, secretário, 95%, né, das indústrias micro e pequenas, e diante dessa pauta tão importante, muito se fala sobre a adaptação, uma estratégia de se adaptar à mudança do clima. Essa é uma alternativa satisfatória? Esse é o caminho? Isso é importante para a indústria? É muito importante, Mariana. E começa a ser, o Robson trouxe um aspecto que é muito interessante. Quando ele fala desse micro e pequeno empresário que tem preocupações, que eu chamaria das preocupações reais do dia a dia, né? Que é a folha de pagamento do mês que vem, é muitas vezes a segurança do seu estabelecimento, é a sua estrutura de custo, né? Enfim, ali os seus fornecedores. Quer dizer, eu diria que é uma agenda real do que é ser empresário no Brasil, a complexidade tributária, de ter que lidar com contador, enfim, é uma agenda real do que é ser empresário no Brasil, e que ela se impõe diariamente ao empresário, e ficou por muito tempo como sendo a agenda principal. E óbvio que outros temas que ficam aí transitando no entorno foram eventualmente deixados de lado. Por isso o desafio de começar a se trabalhar essa temática em maior escala. Mas à medida que nas últimas décadas, com a intensificação dos fenômenos climáticos por conta das mudanças climáticas, essa agenda de meio ambiente ela também se converteu em vários momentos à agenda real do dia a dia. Por exemplo, eu tenho certeza que hoje um empresário no Rio Grande do Sul, a agenda dos eventos extremos climáticos, ela é uma agenda real do dia a dia.
passou a ser um fator muito importante no processo decisório de onde instalar a sua indústria, de como se preparar para determinados eventos. E quando a gente traz para a nossa realidade, as ondas de calor, nós tivemos ano passado 99 dias de calor extremo no nosso estado. Cada vez mais frequentes, né? Isso impacta em toda a questão térmica, isso impacta em custo diretamente para os negócios, quer dizer, isso impacta no bem-estar das pessoas, na saúde das pessoas. Então, a intensificação desses fenômenos faz com que essa agenda seja uma agenda real e esses elementos eles estão sendo incluídos aí nessa preocupação do dia a dia. A agenda de adaptação é justamente a gente olhar para isso e entender que, olha, a gente tem um trabalho muito grande para mitigar as mudanças climáticas, então é por isso que tem uma agenda de mitigação, a história de remover carbono da atmosfera, diminuir as emissões, mas as mudanças climáticas estão em curso. Dado isso, existe uma agenda que é necessária, que é a de adaptação. E aí, de novo, é uma agenda complexa, uma agenda que muitas vezes ela pode não ser tão tangível para o pequeno, né, para o micro e pequeno empresário. E aí é o nosso trabalho, eu diria que não só de educação, a gente passou já da fase de educação, de ajudar mesmo. Que iniciativas que nós vamos ter setorialmente para essas micro e pequenas indústrias? Prática, né? O que a gente vai junto propor para que a gente possa ajudá-los. Porque isso impacta nos requisitos legais, né? Agora, os negócios aí que são passíveis de licenciamento ambiental têm que apresentar inventário, então está todo mundo de olho nessa questão das emissões, mas tem as questões práticas do dia a dia, como o Robson trouxe, que a gente precisa ajudar esse empresário a encontrar caminhos, onerando o minimamente possível, né, os seus processos produtivos, porque a gente sabe que uma grande parte da indústria trabalha com margens apertadas, né, é difícil a rentabilidade em determinados setores, e a gente basicamente está falando de agregar mais custos aos processos produtivos quando a gente olha para essa agenda de adaptação. Então, como é que a gente vai ajudar esse empresário a achar esse caminho? É um desafio. É uma adaptação em vários sentidos, né? Perfeito. Pessoal, seguimos para a reta final da nossa conversa. Agora tem aquele último tempinho para as considerações e a despedida de vocês, tá bom? Secretário Arthur Falsetti, por favor. Bom, Mariana, Robson, de novo, obrigado pelo convite e, Robson, pela parceria, né? Em nome do presidente Sérgio Longa, a gente agradecer a gente. Bom, o Estado e a FIEMS têm trabalhado junto em diversas pautas. Fico muito feliz que agora a gente tem mais uma pauta com uma referência, com uma pessoa, com todo um trabalho para ser feito para a gente trabalhar junto. O nosso estado, ele tem muita clareza. Acho que um dos grandes ganhos que a gente teve nos últimos anos foi que a gente perdeu muito pouco tempo no estado de Mato Grosso do Sul politizando essa agenda de mudanças climáticas, de meio ambiente. A gente soube olhar para ela de forma objetiva e pragmática, e isso não acontece no mundo como aconteceu aqui. A gente não perdeu tempo com negacionismo climático e a gente entendeu que isso impacta a vida das pessoas e dos empresários lá na ponta, que a gente precisava agir. Então, o nosso estado avançou muito em termos de política pública nessa área, tem avançado cada vez mais. E para nós está muito claro que o modelo de Mato Grosso do Sul é um modelo orientado para o desenvolvimento. O nosso estado vai se desenvolver. Esse desenvolvimento passa enormemente pela indústria, né? O que a gente está vendo, a grande transformação do nosso estado atual é um estado que originalmente era um grande produtor de matéria-prima e que está se industrializando. Então, o nosso desenvolvimento passa pelo processo de industrialização. E é um modelo de desenvolvimento que vai ter a capacidade de olhar para todos esses fatores, todos esses aspectos também sociais e ambientais, para que a gente possa crescer de forma sustentável. Tendo isso em mente, eu diria que a gente passa a ter um crescimento muito ordenado, muito baseado nessa indústria que olha para as temáticas sociais e de meio ambiente e que hoje está muito bem representado dentro da federação. E a gente tem muita clareza, muita convicção nessa agenda. Esse Estado ele não vai abrir mão de explorar os seus ativos, em hipótese nenhuma, porque a gente tem uma meta muito clara de não ter mais ninguém na linha da extrema pobreza nesse estado.
E que a gente não pode esquecer que no fim do dia a gente trabalha para as pessoas, é para isso que a gente está trabalhando. Então esse Estado ele não vai deixar de explorar os seus ativos, mas ele vai ter e ele tem a capacidade de fazer isso levando em conta a questão ambiental, para que a gente possa garantir a manutenção e a permanência dos nossos recursos naturais para o futuro. Porque a gente não está preocupado com o Mato Grosso do Sul de 2025, nem o de 2030, que a gente quer ser carbono neutro. A gente está preocupado com o Mato Grosso do Sul de 2100, de 2200, porque as pessoas vão continuar aqui produzindo e a gente precisa garantir que elas tenham recursos para fazer isso. Então, esse é o nosso trabalho. É um trabalho de Estado, não é um trabalho de governo. Muito obrigada. Robson, sua vez. Obrigado, Mariana. É uma alegria grande que eu tenho, especialmente de participar aqui do lado do Arthur. O Arthur que tem feito um trabalho importante dentro da secretaria, importante para o Estado e tem virado aí a nossa grande referência na discussão do meio ambiente, inclusive na discussão legal do processo, né? E essa semana eu falava com o professor Marcos Cantarino, que é um professor brasileiro do MIT, de sustentabilidade focado em processos industriais. E ele me disse assim, ele falou, Robson, a sustentabilidade é uma jornada. Ou seja, ela não é um ato que você realiza, ela é uma jornada e que dificilmente terá fim. E é isso que nós estamos fazendo. Tanto a FIEMES quanto o governo já vem nessa jornada. E o que a gente precisa agora é intensificar a jornada dos cuidados, a jornada da conscientização, a jornada da formalização e formulação de políticas públicas, a jornada da legalização do processo e, principalmente, a jornada de mostrar ao Brasil e ao mundo que Mato Grosso do Sul é um estado que cresce, porque, como o Arthur disse, cresce ordenado, cresce organizado, e cresce pensando no futuro. E para isso tem essas ações de sustentabilidade. A FIEMES é um instrumento desse desenvolvimento. A FIEMES, com toda a sua diretoria, com a visão que o presidente Sérgio Longen tem sobre esse tema, é um instrumento que tem sido utilizado e está se colocando à disposição do Estado de Mato Grosso do Sul exatamente para que a gente possa atrair cada vez mais investimento, gerar mais oportunidades para as pessoas, gerar mais emprego, mais renda, mais divisa para o Estado, mas de uma forma sustentável, preservando aquilo que a gente tem de mais importante aqui, que são os recursos naturais e as pessoas que aqui moram. Como é que a gente produz? A gente produz pensando nessa preservação. Então o Estado está no caminho certo. Para mim, como eu disse, é uma alegria, mas também é um desafio muito grande para que a gente possa continuar crescendo de forma ordenada, mas também crescendo de forma sustentável. Então é um prazer muito grande estar aqui para poder debater esse tema. Muito trabalho, muitas discussões. Pessoal, obrigada pela contribuição de vocês nesse bate-papo tão enriquecedor. Robson, como você disse, a jornada, então, da sustentabilidade continua. Eu espero vocês em próximas discussões. Obrigada. Estou à disposição. Também, obrigado, Mário. Eu quero agradecer você também aí do outro lado pela sua atenção. Falamos aqui, sobre essa emergência climática que exige o envolvimento de todos. A indústria já percorre esse caminho rumo à sustentabilidade e com novas políticas, investimentos, parcerias, o setor pode se tornar ainda mais eficiente e alinhado com as demandas climáticas do planeta. Obrigada, até o próximo ID Indústria!